Amém, amém. Você pode se assentar. Muito bem-vindo você que está aqui pela primeira vez. Eu me chamo Tércio. Eu vou falar de novo. Oi, gente, tudo bem? Continuo me chamando Tércio. Saudade de vocês. Eu e Martinha, a gente tem se movimentado, servindo a Cristo em outras comunidades no Brasil, também podendo viajar a outros estados e até mesmo como fomos a Cuba agora. E a gratidão por essa igreja que tem servido ao Pai de uma maneira muito especial aqui. Nós queremos continuar aquilo que Deus tem ensinado a nós nesses últimos dias, né? Temos pensado juntos sobre uma vida com propósito. Eu não comentei, mas queria deixar isso aqui para vocês. Nós voltaremos a Cuba o ano que vem, se Deus quiser, em novembro, mas daqui para lá nós vamos estar construindo um centro de treinamento no fundo lá do nosso taller, da nossa oficina. Esse centro de treinamento vai exatamente capacitar essas igrejas, esses líderes, pastores. Então, eu queria que você soubesse que esse desafio foi abraçado pelos empresários que foram, 6 empresários que voltaram, vão mobilizar a igreja para isso também. Nós queremos que você cooperasse, não é um valor muito alto, $7.000, nós conseguimos no máximo 10, climatizando tudo aquilo, para realmente criar um ambiente de capacitação e treinamento de pastores em Cuba. Então isso tudo é um privilégio para nós, fazer isso daqui aos confins. Tenho dito isso porque queria que você entendesse o que está lá em Mateus, né? Em Atos capítulo 1:8, quando Jesus envia os seus discípulos, cheios do Espírito Santo, reunidos ali em Jerusalém, ele diz: vocês vão ser minhas testemunhas daqui de Jerusalém, a Judéia, Samaria e confins da terra. Então a ordem de Jesus é: de onde eu estou, aqui é a minha Jerusalém, aos confins da terra, simultaneamente, nós testemunhamos de quem Jesus é para a glória de Deus. Hoje nós vamos entrar no tema, capítulo 22. Quantos aqui estão lendo o livro Uma Vida com Propósito? Deixa eu ver. Muita gente. Se você ainda não está fazendo a leitura, eu sugiro a você que você ainda faça. Tem audiobook, você pode acompanhar. Para quem está viajando aí durante a semana, um bom exercício você poder ir ouvindo isso. Tem sido muito edificante. Para quantos aqui tem sido uma experiência de crescimento, de edificação? Deixa eu ver também aí, olha aí. Para muita gente também. Para você que já está relendo, talvez você diga assim: bah, mas isso tudo eu sabia já. E a pergunta não é essa. A pergunta é: você já está vivendo o que você sabia? Não é sobre o quanto nós sabemos, é sobre o quanto vivemos do que sabemos, que muda a nossa história. Esse é o grande fato. Então hoje nós vamos falar sobre isso. Falar sobre você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Fala para a pessoa do lado: sabia disso, que você foi criado para ser como Cristo, ser semelhante a Ele? Essa ideia saiu da cabeça de quem? Porque a gente olha para a gente diz assim: mas eu me tornar semelhante a Jesus? Mas sim, não é? Nós vamos olhar agora em Romanos 8:28. Essa passagem nos mostra claramente que Deus predestinou você, me predestinou para nós sermos conforme a imagem de Jesus, que é o Filho primogênito de Deus. O próprio Deus, Jesus Cristo, Filho unigênito, único de Deus. Ele é aquele que abre essa família espiritual. Então o grande plano de Deus sempre foi ter uma família de muitos filhos, sendo Jesus o primogênito. Eu queria que você lesse comigo agora o que esse texto diz em Romanos 8:28 e 29. Diz assim, olha só: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Para bem aí, e vamos já destacar algumas coisas aqui. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Quantos aqui podem dizer: eu amo a Deus? Levanta a sua mão bem alto. Então, olha só, esse texto está dizendo que todas as coisas cooperam para o meu bem, para o seu bem.
todas as coisas. Diga comigo, todas as coisas quer dizer tudo. Só que quando você lê esse texto, você começa a perguntar, mas como uma doença pode cooperar para o meu bem? Como o diagnóstico de um câncer, como o diagnóstico de uma enfermidade, não é, onde você diz assim, vou batalhar com isso para o resto da vida, porque os médicos dizem que não tem o que fazer. Como é que você diz que um divórcio, um abandono coopera para o bem? Não é? Como é que você vai dizer que uma falência de uma empresa, que um desemprego, que uma traição, que um abuso que eu sofri, seja ele físico, emocional, espiritual, coopera para o bem da minha vida? Técio, eu não sei se eu creio nisso assim, eu não sei se eu concordo com isso, mas eu quero dizer para você que isso está registrado nas Escrituras e nós cremos que de fato todas as coisas da nossa vida cooperam para o bem. Agora veja bem, o texto tem um segredo importante. Ele diz que coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você não ama a Deus, eu quero dizer para você que tudo que vai acontecer na tua vida, para você vai ser uma desgraça. Para você vai ser terrível, porque você já vive uma vida que já está fora do plano de Deus. Por quê? Porque tudo o que acontece na minha vida e Deus não está presente, eu não posso ressignificar. Eu não posso ler de uma forma diferente. Então uma morte na minha vida é só uma morte. Mas se Deus está na minha história, uma morte é muito mais do que isso na minha história. Deus vai tomar aquela situação e vai reconstruir a minha vida se assim eu quiser. Então eu preciso que você entenda hoje que o segredo está em quê? O segredo está se você está andando a sua vida independente de Deus ou de mãos dadas com Ele. Porque ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que amam a Deus. Que estão se relacionando com Deus. Daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Agora, preste atenção no detalhe também desse texto aqui. Nós fomos chamados para viver uma vida segundo o seu propósito. É interessante que se você não observa esses detalhes, você não vai compreender que todas as coisas cooperam para o seu bem. Porque você pode dizer, não, eu até amo a Deus, eu amo a Deus. Tudo bem, mas você está vivendo o seu propósito ou dele? Porque mesmo você amando a Deus, se você está vivendo o seu propósito, aquilo que vai te acontecer não vai fazer sentido para você, porque vai atrapalhar o seu propósito. Então você também precisa alinhar isso. E a pergunta de hoje é, você está vivendo o propósito que é seu ou de Deus para a sua vida? Aí a pergunta é, mas qual é esse propósito de Deus? Essa é a pergunta que não podemos deixar de fazer. Nós estamos fazendo uma hermenêutica com 2 versículos da Bíblia aqui. Interpretação do texto bíblico juntos. O texto diz que todas as coisas cooperam juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Tá bom, Teste, então como é que eu faço para saber qual é o propósito de Deus, para eu alinhar a minha vida com o propósito dele? Se você não leu o versículo 29, você não entende o 28. Porque é o versículo 29 que dá sentido ao 28. O 29 diz que o Senhor, olha só o que diz, pois aqueles que de antemão conheceu, então Deus conhece a todos nós aqui de antemão, porque inclusive o nosso nascimento foi definido por Ele. Antes de você nascer, a Bíblia diz lá no Salmo 139 que o Senhor, Ele decidiu que você iria nascer. Então Pai, Filho e Espírito fizeram uma reunião e disseram, agora nós vamos gerar lá a Carolzinha. A Carolzinha, vai nascer. Ah, sim. Não, eu quero que ela exista. E acabou, vai existir. Pode fazer o movimento que for contrário, vai nascer. Porque de antemão ele determinou isso. Cada um de nós aqui, você está lendo no livro isso, nenhum de nós é um acidente. Ah, mas teu pai e tua mãe falaram assim, não, na verdade você nem devia ter nascido. Você foi um acidente, não existe acidente, existe para nós acidente, mas para Deus você foi planejado. Fala para quem está do teu lado, e você foi planejado maravilhosamente por Deus. Maravilhosamente. Somos plano dele. Então observe que o texto está dizendo o seguinte, pois aqueles que de antemão conheceu, Deus também predestinou. Agora veja bem, você não só foi criado por Ele, num plano maravilhoso, mas Ele diz assim, Deus predestinou você. Para quê?
Olha o propósito para qual Deus criou você. Para ser conforme a imagem do seu Filho, Jesus, o primeiro desta família. Então você não só foi gerado por Deus, criado por Ele, mas você foi predestinado para ser conforme a imagem do seu Filho Jesus, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos, porque Deus sempre sonhou ter uma família de muitos filhos. E aí é importante você entender que Deus nos cria dessa maneira, o mundo é criado dessa forma. A Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Leia Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 1 e 2. Todos nós nascemos, fomos criados lá em Adão e Eva, à imagem e semelhança de Deus. Então, aqui há aspectos muito importantes, os quais eu quero destacar para você daqui para frente, falando sobre esse conceito de nós nos tornarmos semelhante a Cristo, usando uma palavra para definir esse conceito. A palavra é discipulado. Fale comigo, discipulado. Nós temos um Senhor, um Mestre Jesus, e nós então queremos nos tornar semelhantes a Ele. Sermos formados à imagem e semelhança dele, não é? Sermos trabalhados para sermos parecidos com ele. Agora, o que nós vamos entender é que em Gênesis capítulo 3, Adão e Eva, que foram criados à imagem e semelhança de Deus, pecaram. Porque na criação Deus dá o livre-arbítrio, e este homem então usa o livre-arbítrio para criar um outro projeto de vida, de novo, viver um outro propósito. E nesta escolha, esse homem vive uma fratura. Em algumas dimensões, é importante você entender. Na dimensão espiritual, porque isso quebra o relacionamento com Deus. Na dimensão emocional, porque aquilo faz com que o homem, ao pecar e desobedecer, ele se esconda, ele se afaste de Deus, vem culpa, vem vergonha. Então tem uma fratura emocional. Isso faz com que haja uma fratura social, porque há um jogo de culpas ali naquele momento da desobediência de Adão e Eva. Adão culpa Deus, que culpa a mulher, que a mulher culpa o homem, e vira uma bagunça que é a mesma de hoje. Quando a gente peca, a gente quer encontrar culpados. Há uma fratura social, há uma fratura relacional. Isso vai desembocar em Gênesis capítulo 4, no primeiro homicídio dentro da família. Então veja bem, o que Deus vai fazer é promover agora um resgate desse homem, dessa mulher fraturado. E Jesus então é a providência de Deus para que venha ao mundo, para que eu não pague a conta dessas escolhas que eu fiz. Então Jesus é a providência de amor de Deus, de perdão, para que a gente volte a se relacionar com Deus, e a partir de Deus, em Jesus, nós possamos ser restaurados nessas áreas onde nós fomos marcados pelo pecado. Então agora eu quero que você entenda que nesse processo de sermos transformados à imagem de Jesus, há 4 conceitos importantes, chaves, para você entender. O primeiro deles é esse da Imago Dei, que chama, né, que é a imagem de Deus. Porque nós somos criados, olha só, assim como Deus, seres espirituais. Nosso espírito é imortal e sobreviverá ao nosso corpo terreno. Mas somos seres intelectuais, podemos pensar, ponderar, solucionar problemas. Como Deus, o ser humano é relacional. Pai, Filho e Espírito se relacionam. Deus que se manifesta como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, aquilo que chamamos da Trindade, né? Podemos também entender que fomos criados com consciência moral, então podemos discernir o centro entre o certo e o errado. Isso nos torna mais responsáveis diante de Deus. E é importante entender que nada disso faz com que eu me torne Deus ou um deusinho, não. Nós apenas precisamos entender que nós fomos criados à imagem de Deus, e o pecado atingiu essa imagem, e Deus deseja restaurar esta imagem dele em nós, em mim e em você. É a transformação do caráter que Deus quer fazer em nós, que é o segundo aspecto importante aqui de conceito para a gente falar. Olha só. A primeira é a Imago Dei, imagem de Deus. E a segunda é que
uma das tarefas essenciais do Espírito Santo, então, é pegar a minha vida, Técio, fraturado, a sua, em qualquer estação da nossa história, e nos convidar para si, para um relacionamento com Ele, onde agora Ele pega nas minhas mãos e diz: filho, eu tenho uma obra extraordinária que eu planejei para você antes da fundação do mundo. É tornar você semelhante a mim. E eu vou fazer isso se você permitir. Eu vou trabalhar no seu caráter. Eu vou moldar você para isso. 2 Coríntios 3, 18 diz: à medida que o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamo-nos mais e mais semelhantes a Jesus e refletimos a sua glória ainda mais. O processo pelo qual nos tornamos mais semelhantes a Jesus também pode ser chamado de santificação. Ou seja, esse processo de eu me tornar parecido com Jesus, ser discipulado pelo Espírito Santo de Deus, mas também por pessoas, tem o objetivo de que eu seja santificado. O que quer dizer isso? Que saia da minha vida, né, aquilo que não combina com o caráter de Jesus, aquilo que não tem a ver com o caráter santo e justo dele. Deus vai começar a trabalhar na sua história, na minha história, para isso. Esse processo chama-se santificação, nosso caráter sendo santificado. Mas o terceiro aspecto importante aqui desses conceitos chaves, falando do discipulado, é o aspecto da habitação do Espírito Santo. Porque aí vem a pergunta: pastor, mas como é que eu faço para receber o Espírito Santo? Porque sempre a gente pensa assim: tá bom, eu quero ser semelhante a Jesus, ok, mas agora como é que eu vou fazer para que eu me torne semelhante a Jesus? Como é que eu faço? E aqui está uma outra chave importante para a gente entender, que as características de Cristo não são produzidas na minha vida por imitação. Por exemplo, né, imagine que você conheça um discípulo de Jesus, que você olhe para ele, você perceba assim: caramba, eu acho que esse cara, ele vive uma vida que reflete, eu imagino assim, Jesus. E eu olho para ele e eu quero imitar essa pessoa. E você começa a imitar o jeito que ele fala, o jeito que ele se veste, a forma como ele trata a esposa, tal. E você começa a imitar. Veja bem, você está sinceramente desejoso de se tornar parecido com Jesus. Mas o que você precisa entender é que não é a imitação que tornará você parecido com Jesus. Não é. Ouça bem. Eu não estou dizendo que isso não seja importante. Você olhar para pessoas, exemplo de casamentos, de homens que são homens de negócios que caminham com Jesus, mulheres sérias, né, jovens sérios, e você dizer: isso tudo é especial. E você pode e deve ter pessoas para imitar, mas o que você precisa entender é que isso não tornará você semelhante a Jesus. Por quê? Porque a obra de transformação, ela não é por imitação. Fale comigo, a obra de transformação não é por imitação. Fale comigo, é por habitação. Opa, qual é a diferença, pastor? É porque a Bíblia diz que quando nós cremos em Jesus Cristo, nós reconhecemos que somos pecadores, nos arrependemos dos nossos pecados. Jesus Cristo vem viver em nós na pessoa do Espírito Santo de Deus. E o Espírito vem habitar o seu coração, o meu coração. Então preste atenção, o que determina a minha transformação, a sua transformação, não é você imitar de fora para dentro as pessoas, mas é quem vem habitar em você, a habitação do Espírito Santo em você. Agora começa a fazer algo de dentro para fora em você. Não é aparência, não é algo que ele começa a convencer. Você que negociava, querido, antigamente de um jeito, quando você vai tentar negociar agora, o Espírito habita em você, vai ter uma voz que vai dizer o seguinte: opa, agora não dá mais, não é? Deus vai trabalhando. Agora você não faz mais isso, cara. Isso aí não combina mais. Não é desse jeito. Sabe aquele, você está sentado numa mesa e aí os caras abrem, bom, para dar certo, a gente faz o seguinte: passa esse valor por fora. E você sempre fez isso. Só que agora, você tem alguém que habita em você, que a Bíblia diz que é santo e justo. Fale comigo, santo e justo. Sabe o que o Espírito vai falar naquela hora na mesa? Você sabe que isso não combina mais com você. Você sabe que isso não tem mais a ver contigo. Você era aquele homem que mesmo casado,
De vez em quando você estava numa roda falando de outras mulheres, você também estava... E agora você não consegue mais. Não consegue, aquele ambiente. Porque tem algo dentro de você que diz, cara, isso não tem mais a ver com a tua vida. Né? Você era aquele cara nervoso no trânsito, que fechava, você saía, eu vou pegar o cara. Esses dias estava na célula lá, né? E um desses compartilhou, foi lindo, ele falou assim, agora... Aí eu falei, eu contei domingo passado, né? Faz assim, ó, corre atrás do cara, para e baixa o vidro e diz, Jesus te ama. Foi muito lindo que quando eu falei isso lá na cela para aquela pessoa que compartilhou, ele disse assim, vou testar, agora eu já quero que me fechem essa semana. Aí na outra semana ele chegou, pois eu fiz aquilo, baixei, eu te amo, Deus, Jesus te ama. Né? Gente, Jesus começa a mexer de dentro para fora em você. Fala comigo, não é imitação, é a habitação que transforma a minha vida. É o próprio Cristo vivendo em você. Você precisa entender esse aspecto. Colossenses 1:27 diz, pois esse é o segredo. Cristo vive em você. Fala para a pessoa do lado disso, Cristo vive em você, Ele vai te transformar. Ele vai te transformar. Gente, presta atenção, eu era muito nervosinho quando era adolescente. Eu era até mais do que nervoso, eu era um pouco violento. Quando olhavam para mim assim e me encaravam assim, eu falei, está encarando por quê? Imagina, nervoso. Qualquer coisinha eu ficava nervoso, violento, ia para cima. Quando Jesus me encontra aos 19 anos e me leva para uma transformação, assim, Ele começou a operar uma mudança na minha vida tão grande, mas tão poderosa, nessa área também, nessa área. Eu quando fazia aqueles testes, né, de psicológico, psicotécnico, sei que já disse isso aqui, mas vou repetir isso. Gente, eu não estou com Alzheimer, eu lembro que eu falei já isso, tá? Eu sempre me identificava com o animal cavalo. E o meu sempre era aquele cavalo selvagem. Achava demais aquela folha, eu sempre me identifiquei com isso. E com os anos, quando eu ia fazendo esse exercício, eu sempre me identificava. O Senhor um dia falou comigo, não, você não é mais aquele cavalo selvagem, filho. Você agora foi domado pelo meu Espírito. E é interessante isso, sabe por quê? Porque eu percebo que Deus nunca tirou de mim a força. Nunca tirou. Mas eu percebo que Deus domou. E o Senhor foi me tornando um homem manso. E a palavra mansidão do grego, sabe o que quer dizer? Poder sob controle. Olha o que é o Espírito Santo. O que ele faz com uma pessoa. Ao invés de violento que você era, agora ele pega toda a força que você tem. Ele agora te... Sabe o animal, o cavalo mesmo, que é forte? Forte. Ele coloca algo nele. E aquele poder está sob controle, aquela rede. No nosso caso, é o Espírito Santo quem vem habitar em nós. E Ele então nos dá o controle. E eu não sei, isso é um mistério, ao mesmo tempo que você é forte, você é manso. Isso é um mistério, isso só no reino de Deus acontece. Não consigo explicar isso. Isso é uma obra divina. Não é quando lá em casa, eu fui vendo Deus, quando... me deu 3 mulheres. Não, esses tempos eu estava orando sobre isso. Deus me deu 3 mulheres. Eu quero dizer assim, não tem nenhuma frustração. Nós queremos ter 4 filhos, engravidamos 4 vezes, perdemos 2, né? Mas quando nasceu a Laila, que foi a primeira, eu gostei tanto que eu falei assim, Deus, me dá outra menina. E Deus ouviu, mandou a Radacinha, né? Veio a Lailinha, a Radacinha. Então assim, realizado. Mas aí esses tempos eu estava orando, Deus, o Senhor me mandou 3 mulheres. Ele falou assim, eu queria trabalhar na tua docilidade. Eu queria te tornar um homem mais manso ainda do que você já era. Gente do céu, não é que Ele me tornou mesmo? Não é que Ele foi fazendo essa obra em mim e Ele usou, porque todas as coisas cooperam para o bem. Fala para o teu irmão, tudo coopera. Se você ama a Deus, tudo coopera. Tudo é maravilhoso. Tudo é maravilhoso. E aí nós chegamos nesse 4º aspecto, que é o crescimento espiritual. Porque Deus está nos chamando para crescermos, para nos tornarmos mais parecidos com Ele. E a Bíblia vai usar 3, olha só que interessante, 3 metáforas para
para falar de crescimento, desse processo de sermos transformados. Ele usa a semente, ele usa outra figura de edificação e usa a criança como exemplo, né? Por quê? Porque tanto a semente, quanto a edificação, quanto a criança se desenvolvem, mas essas metáforas, elas exigem uma participação ativa nos três aspectos. Ou seja, veja bem, a obra é divina, é o Espírito que me transforma, amém? Mas, veja bem, uma semente, para ela se tornar numa árvore, tem que ter ação ativa sua, para aquela árvore se tornar frutífera, crescer e dar fruto dia. Sim ou não? Você tem que preparar a terra, você tem que lançar a semente, você tem que cultivar, você tem que zelar, você tem que limpar, você tem que jogar água, você tem ação ativa. Presta atenção. Esse prédio não apareceu aqui por acaso. A Bíblia diz que Deus está nos edificando um edifício espiritual, mas isso não vai acontecer assim. Você vai precisar também ter ação. Por exemplo, quando a gente como igreja diz para você, pega a palavra e medita nela dia e noite. A própria palavra diz isso, né? Para que a gente medite nela dia e noite. Porque ao meditar nela dia e noite, o Senhor nos ensinará tudo o que a gente deve fazer. Presta atenção. Você todos os dias abra a Bíblia lá, e se você todos os dias lê a palavra com o espírito disposto a crescer, a ser transformado, Deus vai pela palavra fazer coisas extraordinárias na tua vida. Ele vai edificar você pelo próprio Espírito, pela sua palavra. Pastor, mas eu não sei como ler a Bíblia, eu não sei muito bem, às vezes leio e não entendo, às vezes é confuso. Pega um livro do Novo Testamento pequeno para começar. Pega Tiago, por exemplo, são só 5 capítulos em Tiago, um livro altamente prático, Tiago. E lê lá, Tiago. Você vai ver assim já de cara. Faz uma oração antes de ler, diz: Senhor, eu vou orar agora, eu quero pedir que ao ler, o Senhor fale ao meu coração para a minha transformação. Faça isso, pegue um caderno e escreva o que Deus vai falar contigo, começa a fazer um diário do teu tempo na palavra, para você voltar lá e lembrar do que Deus falou contigo. Querido, isso é extraordinário. Quando você começa a se desenvolver pela palavra, o Espírito começa a edificar você. Aquela semente do Evangelho que caiu em você, ela começa a frutificar. E você vai se tornar uma árvore frutífera. Quer dizer, mas tem ações importantes, muito importantes para o nosso crescimento espiritual. É fundamental que você possa ter participação ativa nesse processo, né? Você que frequenta algum tipo de academia e tudo mais, você sabe, né, que a tua musculatura, ela vai crescer até um certo ponto, mas você pode ter ação ativa para desenvolvê-la, não é? E você percebe, isso tem tudo a ver com o processo de que todas as coisas cooperam para o bem, mas qual é o bem? A pergunta é essa: qual é o meu bem? Qual é o propósito de Deus? Versículo 29 diz, fala comigo, que eu me torne semelhante a Cristo. Porque você pode aqui achando que o teu bem é ficar milionário. Pode até ser, mas o bem maior de Deus para a tua vida é que você, milionário, se torne mais parecido com Jesus para usar os recursos para a glória dele. O bem maior de Deus para mim e para você não é o que você tem. Você acabou de ouvir alguém aqui dizer: gente, é impressionante como nós, quanto mais a gente tem, mais parece que a gente precisa. O engano do capitalismo. Mas não é assim. O Senhor me criou, me predestinou a você e a mim a sermos conforme a imagem dele, parecidos. E tudo coopera. Tudo coopera. Eu acho incrível que logo após a conversão, Deus começa a mexer na vida de cada um de nós. Você já percebeu isso? Quando você se converte, parece que Deus começa a mexer em coisas que estavam seguras. Sabe o que é isso? Deus está tirando os teus falsos tesouros, os falsos alicerces. Porque Ele está querendo dizer para você o seguinte: ei, presta atenção. Não põe teu coração e tua esperança na incerteza disso. Porque eu sou tudo o que você precisa. Eu estou fazendo uma obra em você.
que essas coisas aí no lugar errado no teu coração vão impedir que você se torne parecido comigo. Aí Deus começa a mexer, Deus começa a fazer, porque Ele está caminhando para isso. Ele quer o meu e o seu crescimento espiritual, e nós precisamos ter ação ativa para isso. Então, eu quero te conduzir hoje à noite a observar 3 áreas que você deve focar intencionalmente se você quer se tornar parecido com Jesus. Quantos aqui querem se tornar parecido com Jesus? Nós vamos olhar para 3 áreas fundamentais. Você sair daqui hoje dizendo: Pai, eu quero focar intencionalmente para que o Senhor molde a minha vida a partir dessas 3 áreas. A primeira área, você vai precisar começar a observar os seus pensamentos. Por quê, querido? É muito importante você entender o impacto da mente na transformação espiritual. O texto de Efésios capítulo 4 diz assim, olha só, eu estou lendo na tradução da mensagem, na versão da mensagem, que diz assim: agora é hora de você ter um estilo de vida totalmente novo, agora que você está caminhando com Jesus, zerado, uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro, ou seja, da sua mente, daquilo que o Espírito está transformando em você, uma vida que muda para melhor a conduta de vocês e que faz o caráter de Deus tornar-se realidade em nossa vida. Efésios 4. Agora eu quero te convidar a ler junto com esse texto aqui, o texto de Filipenses capítulo 4, vai ser projetado aqui, versículo 8 e versículo 9, olha só o que diz lá. Paulo escrevendo aos Filipenses uma carta para aquela igreja lá na cidade de Filipos, e ele está terminando esta carta, ele diz finalmente, ou seja, ele diz assim: olha, agora antes de eu terminar, eu tenho algumas coisas que eu não posso deixar de falar para vocês. E ele diz: meus irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, quando eu pego essa palavra, digno de louvor, é digno de ser elogiado. É mais ou menos o seguinte, que dê para projetar aqui no telão, tá? E aí nós vamos aplaudir o que vamos ver, como agora há pouco fizemos. Ele diz o seguinte: pensem nessas coisas. Vamos passar o filtro dos nossos pensamentos agora. O que você está pensando agora? É verdadeiro? É puro? É correto? É nobre? É amável? É de boa fama? É algo excelente, digno de ser aplaudido? Se agora a gente projetasse os nossos pensamentos, o que iria aparecer? Seria elogiado? Presta atenção. Para mim esse é um dos textos mais importantes da Bíblia. Eu vou te ajudar agora a compreender a importância dele, presta atenção. Paulo podia ter escrito assim: olha, tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo que é digno de ser elogiado, aplaudido, se há alguma virtude, se há algum louvor, que você sinta essas coisas. Mas ele não fala sobre sentimento, ele fala sobre pensamento. Preste atenção. Hoje, minha esposa fez 48 anos de vida, Martinha. Gente, aniversário da Martinha, 48 anos. Como eu sou abençoado, e hoje a gente planejou comer uma coisinha simples, mas gostosa, que ela escolheu e tal. Quando eu fui olhar hoje de manhã, eu vi que viria uma chuva, pelo menos na previsão, uma chuva viria hoje. Né? Alguém deve ter visto isso aí também. Estava planejada a chuva imensa. Eu liguei para a pessoa, eu pedi para preparar uma mesa lá grande. Eu fiquei pensando, gente, é uma área assim que ela é externa. Eu falei, se isso der errado, né? Mas veja bem, deu tudo certo, graças a Deus, ficamos felizes, né? Mas o que é importante você entender é que você pode planejar as coisas na sua vida, mas você não tem controle sobre elas. É ou não é? Um clima, uma chuva pode mudar tudo. Né? Todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas. Hoje de manhã eu acordei, quando fomos entrar no nosso carrinho lá, no nosso 500, lá no Fiatzinho 500, alguém passou de madrugada, bateu o vidro do retrovisor, estava todo estilhaçado assim, os restinhos assim. Está lá, graças a Deus, o vidro todo trincado. Mas eu entrei na porta, e eu estava vindo para cá, entrei no carro e o Senhor falou: tudo coopera, todas as coisas, Tessa, para o bem daqueles que me amam. Ah, foi isso mesmo, Senhor. Tudo você não vai pregar agora, agradece.
né? Fala para o teu irmão, tudo coopera para o teu bem. Tudo coopera para o teu bem, tudo. Mas veja bem, você não controla as circunstâncias. Então o grande segredo, presta atenção, é o que você faz com o que lhe acontece. Paulo está ensinando isso para a gente. Paulo está dizendo assim, ei, presta atenção. Você não pode controlar uma doença chega ou não, você não pode. Você não pode controlar se vão roubar você ou não, o teu carro ou não, se vão bater. Não existe, você não controla nada. Agora o que você pode controlar é o que você pensa sobre o que te acontece. Aí Paulo vai dizer o quê? Pensa no que é puro. Pensa no que é verdadeiro. Pensa no que é nobre, no que é honesto, no que é digno de ser elogiado. Que isso ocupe o teu pensamento. Sabe por quê? Presta atenção. Hoje de manhã, animadíssimo por causa do aniversário da Marta e por causa de poder trazer a palavra hoje aqui, essa palavra, eu podia ter hoje meu dia acabado por causa de um retrovisor de carro. Porque o que te acontece invade na tua mente um pensamento. E o pensamento pode ser mesquinho, ou pode ser o que for, mas esse pensamento, presta atenção, é o que vai determinar todo o meu dia. Porque o que eu penso determina o que eu, fala assim, sinto. Porque imagine que eu penso coisas ruins a partir dali, o meu coração já ia se fechar, já ia ficar mal para o dia, já não ia ficar legal, pensando numa outra, puxa, deu errado, vai vir chuva. Gente, o que você pensa determina o que você sente, e o que você sente determina o que você faz, a tua atitude. E se você começa a viver a sua vida, onde tudo que te acontece, você murmura, se queixa, reclama, você culpa alguém, sabe o que vai acontecer? Teus sentimentos serão horríveis, tuas atitudes vão atingir os outros, más atitudes, e no final você vai se tornar aquilo que você fala, aquilo que você declara. Então Paulo está me ensinando, querido, um segredo. Que para eu me tornar semelhante a Jesus, eu preciso guardar o que? Os meus pensamentos. Porque dele procede um coração, uma atitude, um caráter semelhante a Jesus, ou oposto dele. Eu queria que você pudesse entender a importância disso. Quando ele fala isso, ele vai dizendo, ele diz, ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Aí Paulo vai falar sobre a importância não só dos pensamentos. Ele vai dizer o seguinte, a partir dos pensamentos de vocês, no lugar, vocês vão colocar em prática tudo que vocês aprenderam, tudo que vocês receberam, tudo que vocês ouviram, tudo que vocês viram em mim. E o Deus de paz estará com vocês. Então aqui, querido, nós vamos ver que o primeiro ambiente desse processo intencional, onde eu preciso dizer, Deus, trabalha na minha vida, é nos meus pensamentos, mas o segundo é nas minhas ações. Por isso que Paulo vai falar sobre, pega agora tudo que eu ensinei e pratica. E aí, quando a gente olha no próprio texto de Efésios 4:22, ele fala, quando a antiga maneira de vocês viverem, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Então o que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que antes de eu me encontrar com Jesus, eu sou uma pessoa que vivo por meio de desejos enganosos. São desejos que aparentemente eles vão fazer bem para você, bem para mim, que vão trazer satisfação para a minha carne, para os desejos e impulsos da minha carne, tá? Daquilo que a gente como ser humano quer, deseja. E ele está dizendo o seguinte, mas esses desejos são enganosos. Você precisa tirar essa roupa. Ele diz, agora que eu estou em você, preste atenção, Cristo vai fazer uma obra em mim. Sabe qual é? Ele vai tirar essa velha roupa e ele vai vestir uma nova roupa, cujos desejos agora se inclinam para as coisas do Espírito. Veja que isso é uma obra de Deus. É Ele quem vai fazer isso em mim e você. Ele vai realmente trabalhar conosco. Mas perceba que Paulo está dizendo algo importante. Que quanto à maneira antiga de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Ele está dizendo o seguinte, você precisa querer tirar a roupa. Né? Eu me lembro bem as meninas quando pequenas,
quando a gente planejava vestir as meninas, ainda pequenas, elas não sabiam escolher a roupa. Então a gente botava a roupa. Aí sabe o que acontecia? Chegava com outra roupa. Aí tu queria, não, mas não é essa, filha, é aquela, papai e mamãe já tinham posto. Não, mas eu quero essa, mas não sabe de nada da vida ainda. É calor e está botando roupa de frio. É frio e está botando roupa de calor. Aí o pai tem que chegar lá com a mãe e falar, não, filha, mas você já viu que trabalho é você tentar botar roupa numa pessoa que não quer aquela roupa? Hã? Já viu? Não importa a idade que tem, dá um trabalho. Pois o que Paulo está dizendo assim, que é o seguinte, ei, quanto à maneira antiga de vocês viverem, essa roupa que vocês vestiam, deixa para trás de uma vez. Porque Deus quer vestir você com outra roupa. É o caráter de Cristo. É isso. Deixa eu te falar, você e eu, às vezes nos rebatemos com o Espírito, tentando botar roupa, tirar aquela, e tu diz, não, mas eu não quero tirar. Por isso que Paulo está ensinando que eu preciso querer viver esse processo de despir-me do velho homem, porque ele não combina mais, porque me leva, presta atenção, a ações destrutivas. Essa roupa não só, ela me leva a destruir algo que Deus me deu, que é a minha vida preciosa, como atingir as outras vidas. Eu preciso tirar essa roupa, não combina mais contigo. Porque elas afetam as tuas ações. Terceira área onde Deus quer trabalhar com você é na área do teu caráter. E aí eu quero te mostrar que Deus vai trabalhando nesse ritmo mesmo, tá? Pensamentos que vão interferir nos teus sentimentos, nas tuas atitudes para formar um caráter. Mas veja bem, tudo começa lá no pensamento. Tudo começa em você, querido, ter a mente de Cristo. Porque Paulo vai dizer isso, você precisa se despir do velho homem. Aí ele fala assim, para que vocês sejam renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade. Fala comigo de novo, justiça e santidade. A pergunta tua talvez seja, qual é essa roupa? Essa roupa é isso, resumindo, uma roupa de justiça e santidade. Imagina você andando nos teus negócios, na tua vida, no teu casamento, na tua história, nos teus relacionamentos, tudo quanto é área, em justiça e santidade. Agora olha só o segredo do texto, proveniente da verdade. Olha que segredo, ele está dizendo o seguinte, não precisa ficar lutando para ser justo e santo. Você só precisa escolher andar na verdade. Porque a vida proveniente da verdade, ela é santa e justa. E Paulo está dizendo isso. Aí você está refletindo o caráter de Jesus. Aí você está. Esse é o processo que Deus tem para mim e para você. Fale comigo as três áreas que nós precisamos focar intencionalmente: pensamentos, ações e caráter. O que fazer em relação a essas três áreas da nossa vida? Eu quero então te sugerir aqui 3 passos. Primeiro, adote uma nova mentalidade. Eu chamei isso dos 3 As. Adotar uma nova mentalidade. Sair daqui hoje dizendo, Senhor, eu quero que a minha mente, ela seja, a partir de hoje, cheia das tuas verdades. Transforma a minha mentalidade. O que nós estamos falando hoje aqui é sobre uma mudança de cosmovisão, é trocar lente. É você encher os seus pensamentos das verdades de Deus que vão mudar a tua forma de olhar o mundo, de enxergar o mundo, de enxergar a vida, de enxergar o outro, de enxergar a si. Porque quando você começa a meditar na palavra, Deus faz você encontrar-se com você. Deus faz você se encontrar com quem de fato você foi criado para ser.
Você vai aprender a olhar para o outro com a misericórdia e a compaixão com que Deus quer que você olhe para o outro. Você se acha quando você se encontra nele. Esses dias eu estava com a equipe aqui de anciãos, numa reunião, essa semana. E eu disse para eles o seguinte, presta atenção. Nós precisamos agora entender que se a gente ficar focado nos nossos pensamentos, a gente se perderá nos nossos pensamentos. Então nós vamos abrir a Bíblia aqui e nós lemos 2 capítulos da Bíblia sobre o que Deus estava nos levando a tomar uma decisão. Você quer saber o que aconteceu? Literalmente o que aconteceu? Nós paramos e lemos 2 capítulos que o Senhor tinha me falado comigo em casa. E eu tinha dito para eles, vocês vão ler em casa. Mas naquela hora o Senhor falou assim, não, você vai ler agora com eles. Quando nós lemos aqueles 2 capítulos, a mente foi absolutamente transformada e o nosso coração foi alinhado na direção do propósito de Deus. É algo poderoso. É algo poderoso que acontece. É algo extraordinário. Então, adote uma nova mentalidade, a mente de Cristo. Segundo, em relação às suas ações, abandone as suas ações destrutivas. Você precisa sair daqui hoje entendendo, se você mexer no que você vai pensar, que é encher a tua mente de Deus, isso vai impactar as tuas atitudes. E as tuas atitudes, ao invés de serem destrutivas, serão construtivas, serão abençoadoras. Você vai poder abençoar pessoas. Mas em terceiro lugar, assuma um novo caráter. Os 3 A's estão aí. Adote uma nova mentalidade, abandone ações destrutivas e assuma o caráter de Cristo como seu caráter. Teste, eu quero fazer isso. Então eu quero te sugerir, querido, olhar para o processo discipulado como um processo. 3 fatores importantes para te ajudar a desenvolver essas 3 decisões aqui. Eu quero adotar uma nova mentalidade, eu quero sim abandonar ações destrutivas e eu quero assumir um novo caráter. Vamos lá, quais são os 3 fatores? Primeiro deles, eu quero te ajudar a sair daqui hoje decidido a abraçar a palavra de Deus que proporciona a verdade que você precisa para crescer. Comece a meditar. Teste, você falou de Tiago, deixa eu te dar outro livro bem interessante também, para ir ajudando você a compreender as coisas com clareza. Provérbios. Provérbios são 31 capítulos. Se você ler um por dia, em um mês, anote tudo de prático que tem sobre o caráter cristão lá. Você vai ver. Se você começar a anotar e dizer assim, Deus, agora me ajuda a praticar, você vai ver uma coisa extraordinária acontecendo na sua história. As pessoas vão começar a olhar para você e vão começar em você, confundir você realmente com alguém que parece com Jesus. Não tenho dúvida disso. Segunda coisa, pegue então a palavra e saia daqui adotando ela para a sua transformação, para a sua consagração. Esse é o desafio para você. Fala para a pessoa do seu lado, vamos adotar a palavra de Deus para a nossa consagração? Vamos, tá? Ei, olha cá. Você vai dizer assim, pastor, eu não tenho tempo. Tem. Pega o teu celular aí. Abre lá para ver quanto tempo você está gastando no celular. Gente, usa o celular para o que precisa. Mas dá uma checadinha como é que está. Nós temos tempo. Nós não estamos usando bem o tempo, gente. Nós não estamos enchendo. Não é só usar o tempo, tá? É do que você, como você está usando o tempo para encher a sua mente de quê? Ei, faz filtro do que você coloca na tua mente. Faz filtro. Não dá para assistir tudo, galera. Não dá para ouvir tudo, não dá para ver tudo, de verdade. Começa a filtrar. Lembra o que o texto diz? Tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto. Gente, para de ficar olhando um monte de notícia política no país aí que não está te fazendo nada de bem. Pega o mínimo para poder saber pelo que orar. Eu preciso saber pelo que eu tenho que orar pela minha nação. Amém, gente? Mas eu não vou ficar enchendo a minha mente de lixo.
Um fala uma coisa, outro fala outra, outro... Por favor, eu não quero adoecer. Eu não quero adoecer. Agora, você já pensou em, ao invés de ficar ouvindo notícias políticas, você vai para a palavra para encher a sua mente realmente do que vai te dar direção? Do que vai transformar o teu caráter, a tua vida? Vai te ajudar a ser um marido melhor, um profissional melhor, um empresário melhor, tomar decisões com sabedoria. Foi falado aqui sobre as decisões lá da igreja em Cuba, que elas não têm base na política. As bases da decisão de uma igreja estão naquilo que já foi revelado para nós. A circunstância não pode parar uma igreja, nem mudar o jeito com que ela vive. Segunda coisa que eu quero te convidar a fazer é entenda o papel da palavra de Deus, da família de Deus, não apenas da palavra de Deus, na nossa restauração. Não é? A família de Deus, você está numa casa, você faz parte de uma célula, você se reúne num grupo de discipulado, sai daqui decidido, eu vou crescer através da palavra de Deus, mas eu vou crescer também através dos meus irmãos. Eu sei que eu posso ajudar o meu irmão no crescimento, e eu quero que ele me ajude, Eu posso ajudar a minha querida amiga para crescer com Jesus, e ela pode me ajudar. Reúne, começa a estudar, Hoje nós temos na igreja uma trilha de discipulado, você pode fazer 1 a 1 com pessoas, você pode pegar o segundo livro nosso, que está quase saindo aí, que é o Purple Book, para você poder crescer espiritualmente, junto com a palavra de Deus. Reúne um grupo de homens. O ano que vem, homens, nós estamos trazendo 4 materiais específicos para discipulado para homens, onde nós vamos fazer em grupos de 7, 8 homens, porque nós precisamos crescer através da família de Deus. Isso é extraordinário. Semana a semana, quando você se reúne na sua casa, lá numa célula, Deus está gerando um ambiente de crescimento. E é uma oportunidade de você crescer. Então eu quero te convidar a abraçar a família de Deus para a sua transformação. Talvez você está aqui há tempo dizendo: pastor, mas eu não gosto de reunião em casa, eu não quero... Deixa eu dizer uma coisa para você. A igreja cristã, ela nasce lá em Atos capítulo 2, no pátio do templo, que eram reuniões assim coletivas, e de casa em casa. Era de casa em casa que acontecia o crescimento da igreja. Então é muito importante você entender que essa igreja, ela procura viver de acordo com aquilo que está na palavra. Nós temos ao longo dos anos tentado impulsionar a igreja para as casas, e nós estamos muito mais determinados a isso. Querido, quando você chega em países como Cuba e a gente não sabe o que vai acontecer na nossa nação, a gente ora para que não aconteça o que está acontecendo em muitas nações do mundo aí, que é o impedimento de você se reunir coletivamente, A gente vem para cá, a gente nem se dá conta do privilégio que é isso. De você poder louvar com um som numa altura tremenda, e isso não interferir para nada. Você não tem noção do que é você abrir a Bíblia, a sua Bíblia, você ter uma Bíblia e poder abrir livremente, com qualquer pessoa, em qualquer lugar, e você não ser tolhido daquilo. Você não tem noção do que é isso. Quando eu fui à China, querido, com a Martinha, nós tivemos que dar o nosso nome num lugar de um prédio de 40 andares lá, no último andar, eles estavam lá, a Bíblia fica lá. Não tem instrumento, você tem que cantar lá, bem suave. Você chega, você não pode estar com a sua Bíblia na mão. Vão checar a tua identidade para saber se você... Porque você tem sido... É você chegar aqui no domingo e checar uma listinha assim, se foi dado o seu nome para entrar aqui ou não. Porque você não entra se o seu nome está lá. Eles vão ser batizados, eles têm que batizar-se no inverno nas cavernas, quebrando o gelo, e batizar. A gente não sabe o que é isso. O privilégio que Deus está dando para você, de abrir a tua casa, para trazer os teus amigos para dentro da tua casa e dizer assim: eu preciso repartir contigo o que Deus está fazendo na minha história. Nós estamos sonhando por 1000 casas abertas, querido. 1000 casas que vão se tornar esconderijos contra o vento, abrigo contra tempestades, águas correntes numa terra seca, a sombra de uma grande rocha no deserto. Nós vamos oferecer para essa cidade, na nossa casa, lugar de proteção, lugar de segurança, lugar de alívio, de refrigério, lugar, querido, de descanso da nossa alma, lugar confiável. Deus quer usar você e eu com isso, com Ele nos confiou isso.
Meus bens, minha casa não pode ser só para eu passar a noite bem, comer comida gostosa sozinho. Nós precisamos reunir as pessoas lá para crescer juntos. Então eu quero te convidar a abraçar a família de Deus. E por último, Deus vai fazer esse processo na minha vida e na sua vida usando as circunstâncias. Ah, querido, se tem uma coisa extraordinária, vamos voltar para o texto? Fale comigo, todas as coisas cooperam juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Então você precisa sair daqui hoje, talvez você está vivendo uma tempestade, e você precisa sair daqui hoje dizendo, isso está no controle de Deus. E Ele está querendo o meu bem com isso. Talvez a sua tempestade seja emocional, seja financeira, seja profissional, seja relacional, seja familiar. Você não misture os assuntos. Eu não estou dizendo que Deus gerou essa tempestade. Eu estou dizendo que se você ama a Deus, Ele usa todas as coisas e transforma isso para o seu bem. Para o seu bem. Ele usará isso. Dá as mãos para Ele. Deixa Ele entrar nessa história. Sai daqui hoje dizendo, Senhor, estou sendo provado e essa prova está pesada demais, está muito difícil. Mas você crê, querido, Deus está fortalecendo os teus músculos espirituais. Você sabe, quanto mais peso, mais cresce a musculatura. Quanto mais peso, mais a envergadura espiritual cresce na vida de uma pessoa. Deus usa a provação, Deus usa o sofrimento, Deus usa a perda, Deus usa, querido, até mesmo, presta atenção, até mesmo, se você permitir, tiver de mãos dadas com Ele, a tentação para o seu crescimento. Veja bem, tentação não vem de Deus. Está claro isso, gente? Tentação vem de Satanás. O objetivo da tentação é matar, roubar e destruir a sua vida. Mas se você tiver mãos dadas com Ele, na hora que a tentação chegar, você vai olhar para aquela tentação. E você, que todas as vezes que aquela tentação veio, você caiu. Se você tiver de mãos dadas com Ele, sabe o que vai acontecer? Você vai olhar para a tentação e você vai dizer, olha, agora eu estou em Cristo. A minha alegria não está mais em você. E você nega aquela tentação. Sabe o que acontece? Você volta para sua casa. Você vai ser cheio de uma alegria espiritual cada vez que você vencer uma tentação. Deus está construindo em você uma envergadura para lutar as suas guerras mais poderosas que você vai enfrentar contra o mal. Deus vai usar a circunstância para me transformar e para transformar você. O que você está passando hoje? O que você está vivendo hoje? Você pode sair daqui hoje com essa palavra? Deus, usa as circunstâncias a partir de agora. Usa para o meu crescimento. Que tal sair daqui hoje dessa maneira? Adotando a palavra para a sua consagração, abraçando a família para a sua transformação e usando as circunstâncias para a sua santificação. Eu quero terminar voltando para o texto, porque o texto, ele vai me levar a entender algumas frases antes do texto, que resumem tudo o que falamos hoje aqui. Eu fui criado para ser semelhante a Cristo. Deus quer que eu continue crescendo. Deus faz isso transformando minha mentalidade, ações e caráter. A família de Deus é fundamental na minha transformação. Deus tem um propósito por trás de cada adversidade. Tudo mesmo, as provações, sofrimentos, perdas e até as tentações podem ser impulsos para o meu amadurecimento. Não existem atalhos para a maturidade. Não existem. É um processo. Nenhuma árvore cresce imediatamente. É um processo. Mas se nós estivermos de mãos dadas com o Senhor, sempre haverá uma saída para o meu bem. E qual é o bem? Qual é o bem? Fala comigo. Ser transformado
à imagem de Jesus. Não é isso que o texto diz? Olha de novo o texto. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Esse é o bem de Deus. Me transformar conforme a sua imagem. Nada que Deus faça por você e por mim vai ser melhor do que isso para você e para a minha vida. E aí, se tem pessoas na sua mente hoje que você está dizendo assim, está difícil conviver com aquela pessoa? Tem. Deixa eu te dizer, Deus quer usar isso para o seu bem. Deus quer usar isso para te santificar. Olha que coisa linda. Perdoar, aprender sobre o perdão. Aprender que o foco... Qual é a frase, você lembra? O foco, fala para o teu irmão assim, o foco não é você. Fala assim, o foco não sou eu, né? Gente, tudo é sobre Ele e tudo para Ele. Você quer isso? Você quer sair daqui hoje comprometido com isso? Quantos aqui hoje querem sair dizendo assim, Deus, eu quero continuar no meu processo de crescimento e amadurecimento para que o Senhor faça de mim alguém parecido com o Senhor. Que as pessoas olhem para nós nessa cidade, por onde você andar, por onde eu andar, e possam ver cada vez mais um pouco de Jesus em nós, amém? Né? Que possam confundir você com Jesus, hein? Que coisa linda. É isso que Deus tem para nós. Esse é um dos grandes propósitos de Deus para nós. Você quer isso? Fique em pé onde você está. Eu quero orar com você, por você. Mas eu quero orar também por pessoas que hoje querem entregar a sua vida a Jesus. Talvez você chegou aqui como um convidado a primeira vez, ou as primeiras vezes que você está aqui. E Jesus quer convidar você hoje para ser parte dessa família. Como é que você faz isso? Você convida Jesus para ser o Senhor e Salvador da sua vida. Ele vai salvar você de si mesmo, salvar você dos seus pecados. E pecado é uma palavra grega que quer dizer errar o alvo. Nós vamos vivendo errando o alvo de Deus para nós. Aí você entendeu hoje que ser semelhante a Ele é o alvo de Deus para a sua vida. Então feche os seus olhos. Eu queria que toda a igreja orasse agora comigo. Eu quero orar por pessoas que estão aqui hoje, que querem entregar a sua vida a Jesus. E a partir de hoje entrar por esse caminho. Porque você entendeu que o Espírito Santo precisa vir habitar em você, para que você possa ser transformado por Ele. Mas o caminho para isso é o arrependimento dos seus pecados e a fé em Jesus. Naquilo que Ele fez por você lá na cruz, quando Ele entregou a própria vida para morrer em seu lugar, pagando pelos seus pecados, assumindo toda a sua dívida, por amor a você. Se você deseja isso, aí onde você está, faz uma oração comigo, repete aí no seu coração, diz assim, Deus, obrigado por não desistir da minha vida. Obrigado por estar aqui e por estar ouvindo a Tua voz. Eu estou sentindo o Senhor falar no meu coração. Se você se durante essa mensagem você realmente percebeu que algo estava falando com você, é o próprio Espírito Santo. Então fala isso, Deus, obrigado por falar comigo e me convidar para um relacionamento contigo. Deus, eu peço perdão ao Senhor pelos meus pecados. Eu me arrependo deles. E hoje eu quero te convidar para ser o meu Senhor e o meu Salvador. Eu quero fazer parte da tua família, Deus. Eu quero ser filho teu, um dos irmãos de Jesus, parte dessa grande família. Se você é uma mulher, diga, eu quero ser uma dessas irmãs de Jesus, parte dessa grande família. Eu oro com fé hoje, que o Senhor me fará parte desta família que é tua, em nome de Jesus, amém. Quero que a igreja continue orando nesse momento, com os olhos fechados. Quantas pessoas aqui hoje fizeram essa oração pela primeira vez? Pedir que você faça um sinal bem alto com a sua mão. Levante sua mão alta. Amém, amém, amém. Pode levantar aí mais alguém? Amém, amém, amém. Nós vamos cantar uma música agora. Eu vou convidar vocês que fizeram essa oração. Eu gostaria de dar um abraço em vocês. Algumas pessoas vão chegar aqui para abraçar vocês. Quando cantamos essa música, sai do seu lugar e vem aqui. Você fez essa oração, sai do seu lugar e vem aqui. Nós queremos abraçar você. Nós queremos te receber como igreja hoje aqui. Pode vir, sem vergonha nenhuma. Precisa esperar a música, pode vir. Muito bem-vindos.
Muito bem-vindo à família de Deus, querido. Muito bem-vindo. Qual o seu nome? Ricardo, bem-vindo à família de Deus. Bem-vindo, querido. Bem-vindo. Jesus, bendito, tudo deixarei, tudo entregarei, tudo entregarei. Se você fez essa oração, pode vir aqui, nós queremos orar com você. Bendito, tudo deixarei, tudo entregarei. Faz essa oração, tudo, Pai, eu entregarei a Ti. Sim, por Ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Amém, amém, amém. Essa decisão de vocês, ela é a decisão mais importante da vida de vocês. Agora começa uma jornada, não é? Mas eu queria que vocês olhassem para ver a família de vocês que vão fazer com vocês essa jornada. Olha para lá, pode olhar. Esse povo todo aí. Aí. Bem-vinda à família de Deus. Bem-vinda à família de Deus. Amém. Bem-vinda aqui. Nós queremos orar com vocês. Estende as mãos sobre eles aqui. Nós queremos orar com vocês agora. Pai querido, nós te agradecemos porque tua palavra foi proclamada, ó Deus, e esta mensagem foi compreendida por essas pessoas e responderam ao teu Espírito Santo nessa noite para uma decisão que vai mudar não só o destino deles aqui na terra, mas vai mudar por toda a eternidade deles. Ó Deus, obrigado porque hoje o Senhor os recebe como filhos amados. E nós oramos por eles agora para que o Senhor os batize no teu Espírito Santo. E que a habitação do Senhor em seus corações agora, leve-os agora, Pai, a uma experiência de serem transformados à imagem de Cristo Jesus. Deus, nós os abençoamos como igreja. E nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. Bem-vinda, família de Deus. Nós queremos convidar vocês